Olá, irmãos, graça e paz. Dando continuidade aqui na elaboração do artigo, chegamos depois do quadro comparativo ao item análises e considerações. Estou aqui com o modelo de artigo, para a gente poder entender um pouco sobre essa questão e depois ver na prática, tá? Aqui, tendo feito os resultados e o quadro comparativo, agora a gente vai fazer o que é chamado na metodologia de triangulação, ou seja, olhar para esses resultados, para esse quadro comparativo, ou seja, as ideias comparadas, as opiniões que concordam, que discordam, o que os autores falam sobre esses pontos, as ideias do autor principal, e aí poder tirar qualquer viés pessoal, poder, ter um aspecto mais geral. Então a discussão ela busca interpretar esses resultados encontrados. Então aqui a gente começa digamos assim, produzir algo, digamos, uma ideia própria, Ainda não se apresenta, A gente vai ver isso no próximo item, o último, considerações finais, mas aqui a gente começa a pegar aquilo que os autores pensaram, tendo comparado as diferentes ideias e começar a interpretar, começar a tentar entender aquilo que eles colocam diante desse tema, tá certo? Então, possibilidades de inconsistências, limitações, ou concordâncias, ou aquilo que é unânime de repente, dependendo de cada situação. Então a ideia basicamente é essa: ter esse apanhado. Primeiro fizemos o autor principal, depois o quadro comparativo olhando os outros autores, o que eles dizem sobre essas ideias do autor principal, e agora começamos então a escrever essas análises. Vou migrar aqui para o TCC novamente do irmão Antônio Florentino, a gente poder compreender como ele desenvolveu essas análises e considerações. Então ele começa dizendo: conforme observado no quadro comparativo, todos os autores concordam com a ideia de Weber, 2020, quanto aos danos psicossociais que a dependência química provoca nos usuários a respeito das relações familiares e profissionais. Então, os danos psicossociais que a dependência química provoca é uma ideia da Weber. Lá na parte de resultados a gente viu isso. É uma primeira ideia que ele tirou do texto da autora principal. Quando ele jogou no quadro comparativo, ele viu que todos os autores concordam com essa ideia. Então aqui ele está começando a interpretar o resultado encontrado. Ou seja, o que isso na compreensão do nosso irmão demonstra? Nesse sentido, concorda-se tanto com a autora principal como com os demais autores, pois não se vê divergências de ideias, ficando-se de acordo com os pensamentos expressados. Sem dúvidas, observa-se que a dependência química afeta bastante os relacionamentos familiares e profissionais dos usuários de drogas lícitas ou ilícitas. Ou seja, ele olha para essa unanimidade encontrada aqui, nessa primeira ideia, e também expressa sua concordância, sua análise da situação, concordando diante dessa unanimidade, reforçando essa ideia. Então o propósito é basicamente esse. Olhemos um outro exemplo. Quanto à segunda ideia de Weber, 2020, sobre a dependência química não estar relacionada apenas a marginais e pessoas ociosas, todos os autores concordam com o autor nesse sentido. Ou seja, mais uma vez aqui ele está fazendo essa análise horizontal, olhando para essa ideia e como todos os autores reagiram a ela, o que foi demonstrado no quadro comparativo. Então, chegando no ponto da análise de fato, ou seja, não se deve fazer a distinção de pessoas que estão necessitando de tratamento terapêutico, quer sejam marginais, quer sejam pessoas ociosas. Ou seja, que é uma análise que ele faz a partir daquilo que foi expressado pelos autores. E ele continua: cabe neste ponto uma observação importante, que é a diferenciação entre marginais e pessoas ociosas. As pessoas nestes grupos vivem em realidades diferentes, sendo que nem todo ocioso é um marginal necessariamente. Ou seja, ele começa aqui a discorrer dentro da própria ideia da autora principal, ou seja, nos resultados ele só expressou a ideia da autora principal, agora ele já está discorrendo. Olha, cabe aqui uma observação, porque a autora principal colocou marginais e pessoas ociosas juntos, agrupados. Contudo, no entendimento do irmão, ele acha importante fazer a distinção desses dois grupos dentro dessa mesma ideia. Então isso não é feito em nenhum outro momento a não ser aqui nas análises. Então é nas análises que você vai apresentar resenhas, vai apresentar críticas, vai apresentar comentários baseados nas ideias a partir das ideias do autor principal e dos demais autores também. Então a ideia deste item do artigo é essa.
Olhando aqui mais um caso, ó. Sobre a terceira posição verificada em Weber 2020, mais uma vez observou-se concordância unânime entre os autores, no sentido de que os dependentes químicos necessitam de apoio para se restabelecer na sociedade. Este apoio consiste tanto em práticas educacionais quanto laborais, de acordo com o perfil dos indivíduos atendidos nas comunidades terapêuticas. Esse ponto ele faz a partir dessa interpretação daquilo que a autora principal e os demais autores colocaram. Então já é uma análise, já é uma consideração a partir dessa ideia. E ele continua, também se concorda com esta ideia, pois sem dúvidas o dependente químico não conseguiria se recuperar sozinho. Então não são os autores que estão dizendo exatamente isso, aqui já é uma produção própria a partir dessa ideia, é uma interpretação, é uma análise a partir das ideias colocadas. Isso é praticamente impossível, caso não tenha apoio familiar, da igreja e de instituições que prestam ajuda para este fim. Então, aqui até esse ponto, se eu não me engano, né, há sempre unanimidade, né, nas ideias. Mas aqui um exemplo interessante, onde não houve unanimidade. Ó. Sobre a proposta de que a convivência dos acolhidos deve ser baseada no respeito, dois autores concordam com esse pensamento, né, e ele coloca aqui quem são. As outras duas autoras utilizadas no quadro não se manifestam a respeito em suas obras. Então isso também é um dado, isso também é uma informação importante. E aí ele continua na análise. Concorda-se com a autora principal e com os dois autores que se manifestaram a esse respeito. O dependente químico se encontra numa situação de sensibilidade avançada, assim necessitando de ser tratado com respeito, carinho e muita atenção. Ou seja, é uma consideração, é uma análise a partir daquilo que foi encontrado como resultado e comparação, né, entre os autores. Então, irmãos, a ideia basicamente é essa. É poder olhar para o resultado, olhar para o quadro comparativo e agora tecer análises, tecer interpretações, né? Há essa certa liberdade, digamos assim, uma liberdade vigiada, né, monitorada. Não se pode escrever qualquer coisa aqui que se queira escrever, mas tem que ser uma consideração, uma análise a partir daquilo que está colocado como resultado e como quadro comparativo. Certo? E isso vai preparar, vai pavimentar o caminho para as considerações finais. Ok? Deus abençoe a todos.